cultura nenhuma é neutra. Na verdade, toda cultura ela tem uma mensagem por trás. A grande crise é que a gente, na maioria das vezes, não entende e nem sabe quais as mensagens que têm sido passadas através de séculos e a gente fica, algumas vezes, caminhando e vivendo meio que conduzido com um monte, com a galera, com todo mundo aí. Eu estava pensando hoje, cara, qual o sentido do cristianismo? Qual a vantagem que a gente tem em ser cristão? Qual a vantagem? Qual a vantagem a gente tem de fazer parte do cristianismo? E qual a relevância que o cristianismo tem tido aí no nosso país, vamos dizer, na nossa nação? A gente é um país cristão, 64% católico, 23% evangélico. Preciso olhar o último censo aí para ver, porque acho que isso aí mudou. Protestante, então na verdade 87% de cristãos. E eu fico preocupado porque eu não sei se é referência ou se é escândalo. Eu fico imaginando se nós formos 100%, país 100% cristão. O que vai mudar? O que será que vai acontecer? Eu tenho medo quando eu escuto algumas coisas do tipo: nós somos um país onde Jesus governa. Jesus tem que governar o Brasil. Eu não estou entendendo essas declarações, porque quando eu olho para a Bíblia e olho para o Brasil e olho para a atitude de alguns cristãos, eu não enxergo Jesus. Eu não vejo Jesus na atitude de alguns cristãos. Para falar a verdade, na grande maioria dos cristãos, eu não vejo Jesus. Pelo menos o Jesus bíblico. E eu não tô acusando ninguém, não. Eu me coloco nisso também como um cristão, eu me coloco nesse balaio de gato aí. Eu me coloco nessa conversa aí também. Não tô me eximindo e falando que eu tô fora disso e todo mundo. Não. Pelo contrário, se bobear, eu acho que sou pior que muitos aí. Porém, eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa tocar em alguns assuntos aí que ninguém toca, que ninguém fala. Então é o seguinte, vamos supor que você decidiu agora começar a fazer academia. Então o que você vai fazer? Você vai procurar um personal, um profissional de educação física, né, que vai te ensinar como faz os exercícios certos, como se alimentar e tal. Vai te trazer toda uma maneira de fazer os exercícios, porque ele é um profissional. E aí é o seguinte, você começa a fazer os exercícios, o povo começa a dar opinião. Não é assim, faz desse jeito, faz assado. Você fala: mas por quê? Porque eu acho que é assim. Quem que você vai ouvir? A multidão que não tem formação na área, que não é um especialista, que não é um profissional da área, ou você vai ouvir o especialista? Se você tiver uma sã consciência, lógico que você vai ouvir o especialista e não vai dar ouvido ao povo, à multidão que está falando um monte de coisa sem saber, sem ser especialista, sem ter estudado para isso, sem ter nenhuma formação nesse sentido. Então é o seguinte, e por que quando diz respeito às coisas concernente à espiritualidade, à própria vida, por que a gente fica ouvindo qualquer um? Por que a gente fica colocando o nosso destino, a nossa vida na mão de qualquer um? Qual é a formação dessa pessoa? Qual é a capacitação? Aí você vai falar para mim: não, mas Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Primeiro que isso aí não está na Bíblia, sabia? Isso não está na Bíblia. E segundo, que isso aí é papo furado para a pessoa ser preguiçosa e vagabunda, para não ler, para não se informar, para não estudar. Eu fico preocupado com isso, porque existem pessoas que estudam, que pesquisam. Não, mas quem dá o conhecimento é o Espírito Santo. Sim, a Bíblia diz que Ele vos lembrará de todas as coisas.
Mas ele vai lembrar do quê se você não tem nada dentro para ser lembrado? Ele vai lembrar dos conteúdos que você recebeu. Ele vai lembrar dos conteúdos que foram postos dentro de você. Agora, como que ele vai lembrar de uma coisa que você não fez? Vamos lá, vamos pensar um pouco comigo. Vamos supor que nós vamos participar de um vestibular. Então, eu estudo por algum período, por alguns meses, algumas semanas, estudo, leio, mas não entra, não decoro, mas eu leio, eu estudo. E o Zé das Couve, ele não lê, não estuda, não lê, não pegou no livro, não fez nada. E aí, é o seguinte, vamos lá fazer vestibular. Zé das Couve crente pentecostal, neopentecostal. E aí é o seguinte, ele chega lá e já vai pagar de carteirada celestial. Jesus, é o seguinte, é o Senhor que vai fazer essa prova aí, vai na frente. Agora, vamos fazer um parente nessa história. Será que o menino que estudou, chegou lá na hora, deu um branco. E o que não estudou, chegou lá na hora, não sabe. Aí o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai tirar o conteúdo do menino que estudou e passar para o que não estudou? Não. Tá bom, ele vai ajudar, mas vai ajudar em qual sentido se o menino não estudou? Qual sentido que ele vai ajudar? De onde ele vai extrair? Então quem estudou para ele foi o Espírito Santo, é isso? Não tem lógica, é incoerente. Então ele vai lembrar daquilo que a gente estudou. Ele vai lembrar daquilo que está dentro de nós. Aquilo que a gente, mesmo que não entendemos, mas absorvemos. Então eu vejo um grande problema quando a gente não lê a Bíblia. A gente que se diz cristãos, somos cristãos, não lemos a Bíblia. Isso é perigoso. Mas não é ler de capa a capa. A Bíblia não é um livro feito para ler, né? É um manual de vida. Eu não leio a Bíblia para preparar sermão. Quando eu era diretor de um seminário, eu falava para os alunos o seguinte: não leia a Bíblia para preparar sermão, porque você vai preparar um sermão maravilhoso, mas vazio. A Bíblia é um manual de vida. Leia a Bíblia para viver. E quando você vive e funciona, aí agora então você cria um sermão e explica. É como eu estou falando. Se você começa a fazer exercício, que é uma coisa simples a princípio, você procura um profissional para te ensinar. Por que que quando diz respeito às coisas de Deus, às coisas espirituais, à teologia, você fica ouvindo qualquer um? Se você for falar de medicina, qualquer um pode falar de medicina? Quem tem autoridade para falar de medicina? Médico. Trabalha no campo da medicina. No campo da teologia. Quem tem direito de falar de Deus? O teólogo, que trabalha no campo da teologia. Um filósofo, que trabalha no campo da filosofia. É que a gente tem a mania de que é para Deus, então é de qualquer jeito. Mas eu tenho certeza que se você começar a ler a Bíblia, muitas coisas vão mudar. Por onde eu começo? Se você nunca leu, eu vou te dar uma dica. Leia Romanos, depois Gálatas. Sem a ótica da religião, sem o óculos da religiosidade, você vai ver. O negócio é maravilhoso. Porque eu não consigo entender um cristianismo que a gente se torna superior, intocáveis. Um cristianismo onde o foco sou eu. Eu sou o foco. Eu me basto. Me perguntaram uma vez o que é graça. E eu tenho uma explicação que eu acho que fica muito fácil de entender. Vamos supor que você recebe um e-mail dizendo que um tio seu que morava em Londres, que você não conhecia, morreu e deixou uma herança para você de $1 milhão. Deixou depositado no Banco de Boston, lá na Avenida Paulista. E aí você, quando vê isso, você tá com a conta estourada em R$500. Aí o que você faz? Você corre lá no gerente do banco e fala assim:
gerente, é o seguinte, eu sou milionário, eu recebi de graça $1 milhão do meu tio-avô. Aí o gerente, cara, legal, parabéns, mas você continua devendo aqui R$500. Não, mas eu sou milionário. Não, mas você tem que depositar na sua conta R$500, porque está negativo aqui. Depois a gente conversa a respeito de saldo. E aí você fala, puxa vida, como que eu vou fazer isso? Aí você precisa ir para São Paulo. Aí você tá com o carro sem gasolina, você para no posto e fala pro frentista, ei, enche o tanque aí que agora eu sou milionário. Recebi de graça uma herança de $1 milhão. A frentista falou, beleza, mas você vai precisar pagar. Não, mas eu sou milionário. E, tá bom, então já que você é milionário, aproveita e paga. Aí você vai para São Paulo, para no pedágio, fala, abre o cancela aí, eu quero passar porque eu recebi uma herança e sou milionário. Cara, tudo bem, mas você precisa pagar. E aí você paga, chega correndo lá no banco. Chega correndo no banco, quando você vai entrar, pum, para a porta. Parou a porta, vem um segurança com uma arma na cintura, a mão na arma, e fala, tem alguma coisa de metal aí no bolso? Chave, moeda e tal. Aí você tira tudo do bolso, coloca no negócio. Ele falou, dá um passo para trás na faixa amarela, por favor, você dá um passo para trás. E você entra, quando você entra no banco de Boston, meio assustado, olha aquele banco imponente, aquela pessoal tudo chique, e de repente você está meio sem graça, meio acanhado, e aí chega uma pessoa e pergunta, pois não? Você fala, meu nome é fulano de tal, eu tenho uma herança que foi depositada aqui. Quando fala isso, o pessoal já estava te aguardando, você é o futuro milionário, já joga tapete vermelho, estoura champanhe, já vem o pessoal te servindo, taça, pá, e milionário, você todo feliz, sorrindo do dente, pá. E aí é o seguinte, você vai lá, senta na frente do gerente, o gerente, parabéns, senhor milionário, você é o futuro milionário, obrigado e tal. Cara, eu quero meu dinheiro, eu vou embora. Calma, não é assim. Você precisa abrir conta aqui no banco, você não tem conta aqui. E aí então você vai falar o seguinte, tá, mas como que eu faço esse negócio aí? Não, você precisa de trazer esses seguintes documentos, o cara te passa uma lista de documentos, você saiu na correria de casa, não tem os documentos. Aí o que você faz então? Pega o telefone, liga, por favor, mãe, faz o seguinte, amor, pega lá a certidão de nascimento, pega lá a identidade, pega isso, pega aquilo, manda pra mim, escaneia, me manda no WhatsApp e tal, aquela loucura, escaneia e manda e tal, e vai, imprime o negócio, quando chega, o banco fechou. Puxa, tem que esperar o banco abrir de novo, aí o banco abre, no outro dia você tá o primeiro na porta, o banco abriu, você vai entrar correndo, a porta trava, vem o segurança, aí você tira tudo, põe no negócio, passe para trás, por favor, na faixa amarela, você dá um passo para trás, entra na porta, quando entra, o pessoal já está esperando, cumprimenta o gerente, está aqui os documentos, entrega os documentos na mão, o gerente abre sua conta, e aí você, tá bom, agora eu quero o meu milhão. Ele fala, calma, espera de 15 a 20 dias, chega o cartão na sua casa, talão de cheque, aí você pode movimentar a conta. E aí, se você quiser sacar alguma coisa, você pega o seu CPF, saca um dinheiro ali, vai. E aí você vai lá e saca o dinheiro e vai embora, e milionário, tem que esperar chegar a conta e tal, beleza. É o seguinte, aí você chega, feliz da vida, e começa a contar para todo mundo que você recebeu uma herança, $1 milhão e tal, aí conta a saga que foi para você conseguir abrir conta no banco, conta o trabalho que deu para você ir para São Paulo, abrir conta no banco e esquecer os documentos e estava sem grana para ir, conta toda a obra que você fez para chegar lá no banco e abrir conta. E aí uma pessoa ouvindo o seu testemunho, ouvindo o que você disse, decidiu fazer a mesma coisa, decidiu promover a mesma saga, decidiu realizar a mesma obra, só que não tinha $1 milhão lá na conta dela. Ela foi para São Paulo, ela pegou dinheiro emprestado, ela entrou no banco, ela abriu conta no banco de Boston, e aí ela ficou lá esperando. Quando ela foi ver, não tinha $1 milhão. Então, para mim essa é a melhor explicação de graça. Você recebeu $1 milhão de herança, e você não fez nada para isso. E ele está lá no banco. E por você ter $1 milhão na sua conta, você realizou uma obra. Você teve um trabalho. Você foi até lá, você se empenhou, porque você já tinha $1 milhão. Então toda a obra que você fez foi para usufruir de graça $1 milhão que você recebeu de graça. Então, não é a obra que você fez que colocou $1 milhão lá, porque o seu amigo foi lá e fez a mesma obra que você. Só que chegou lá e não tinha $1 milhão.
Não é a obra que você fez que te deixou milionário. Foi a herança que você recebeu. E para você usufruir dela, você teve um trabalho. Você teve uma obra. Isso é graça. Então graça não quer dizer que você não tem que fazer nada. Não. Graça quer dizer que você já recebeu tudo. E agora tudo que você faz é para usufruir daquilo que você já recebeu. Porque a gente fica aí querendo dar carteirada celestial, nos considerando melhores que os outros. 90% das religiões buscam Deus. E nós temos o caminho para chegar até Ele. Batemos no peito e falamos que somos filho de Deus, mano. E por que todas as religiões não ouvem a gente? E por que todo mundo não escuta a gente? Porque a gente se sente melhor. Você acha que o povo gosta de ser enganado? Todas as religiões viajam. Todas. Umas mais, outras menos. Só que as pessoas não. As pessoas são sinceras. As pessoas estão nas religiões porque elas estão procurando respostas. E você que se acha superior, que já encontrou, não é afrontando, não é menosprezando o intelecto das outras pessoas que você vai provar que a sua é melhor. É o seguinte, eu acredito no Allan Kardec. Eu acredito no Allan Kardec. Eu não acredito no que ele acredita, mas eu acredito que ele acreditava no que ele acreditava. Entenderam? Eu acredito que ele acreditava piamente naquilo que ele fazia. Então, eu acredito nele, não no que ele cria, mas em quem ele era. Eu acredito que ele acreditava no que ele falava. O que é mais errado? Uma pessoa que conhece a verdade e vive como se fosse uma mentira, ou uma pessoa que vive uma mentira como se fosse uma verdade? Eu não estou dizendo aqui que Allan Kardec é mentiroso, era uma mentira que ele vivia, nada disso, não é esse cunho que eu estou colocando aqui. Estou dizendo que eu acredito nele, porque eu acredito que ele acredita no que ele acredita. Eu não acredito no que ele acredita, mas eu acredito que ele acredita, eu acredito que ele era verdadeiro. Porque existem muitas pessoas aí que vão a missas, que acendem velas, que estão sinceros naquilo. Estão sinceros. Não posso eu, na minha arrogância, na minha petulância, querer dizer que todo mundo é burro, que está todo mundo enganado, e eu sou o cara que conhece a verdade. Eu não posso dizer isso. Eu não acho certo eu menosprezar a fé alheia, mesmo que eu não tenha a mesma fé, mesmo que eu não comungue da mesma fé, porque cada um tem o direito de acreditar e crer no que quiser. E não é eu impondo a minha crença que eu vou ajudar as pessoas, pelo contrário. Porque só existe um Deus. É impossível existir outros deuses. Por quê? Porque os atributos de um Deus é onipotência, onisciência e onipresença. Isso são atributos de uma deidade. Todo Deus que é poderoso, todo Deus que se preza, ele tem que ser onipotente, onipresente e onisciente. Então é impossível haver outro Deus. Por quê? Porque se houver outro Deus, o primeiro Deus não é todo poderoso, ele não tem todo o poder. Por quê? Porque o outro Deus ele tem que ter mais poder que esse. Se houver mais que um Deus, ele não é Deus, porque um Deus ele tem que ser todo poderoso, todo poder tem que ser dele, toda a ciência tem que ser dele. Então, ele não divide com ninguém. Ah, mas é um deusinho mais fraco, é um deusinho, cara. Então, partindo do princípio que os atributos da deidade de Deus, a onipotência, a onipresença e a onisciência, não conseguimos ter dois deuses. Só existe um Deus, um único Deus. E aí é o seguinte, 90% das religiões buscam esse Deus. E nós batemos no peito para falar que somos filho dele. Eu quero trazer agora aqui uma ideia, um pensamento que eu acho que a gente nunca parou para pensar nisso. Jesus Cristo não é o caminho para Deus.
Jesus Cristo não é o caminho para Deus. A Bíblia conta uma história no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Leia lá depois. Pedro, um cara extremamente religioso. Pedro tinha a religião dele e ele tinha por costume orar. E ele subiu então ao terraço da casa dele e foi orar. E nessa oração, Pedro, ele tem uma visão. E ele vê um lençol descer com vários animais impuros naquele lençol. E a religião de Pedro não permitia que ele comesse certas coisas. Não permitia que ele tocasse em certas coisas. E aí uma voz fala para ele: Pedro, pegue esses animais que a sua religião não permite que você coma, mate e coma. E Pedro fala: de modo algum eu farei isso, de maneira nenhuma, não vou fazer. E a voz repete isso 3 vezes. E a voz diz para ele: Pedro, não chame de impuro, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E aí Pedro entende que aquela voz era a voz de Deus. E Deus está dizendo para Pedro que como ele pode chamar alguma coisa de impuro, porque foi Deus que fez todas as coisas. E ele diz o que é impuro ou não, e ele diz que aquilo não era impuro porque ele santificou todas as coisas. E aí Pedro volta. Paralelo a isso, está acontecendo um outro episódio na casa de um homem chamado Cornélio, centurião da guarda italiana. Esse homem não era judeu, esse homem não era hebreu, esse homem não era o povo de Deus, esse homem não tinha a religião de Pedro. Pedro tinha a religião que era considerada a religião certa, a religião do povo de Deus, do povo hebreu, do povo que Deus escolheu. Ele batia no peito para dizer que ele era povo escolhido. E está lá então Cornélio agora, um homem que não tem a mesma religião, só que também está buscando Deus. E a Bíblia diz que ele está fazendo lá as oferendas dele, está fazendo as oferendas dele de todo o coração. Ele está queimando incenso, fazendo uma macumbinha dele de todo o coração, fazendo uma oferenda dele. A Bíblia diz isso, que aparece um anjo para ele e diz: Cornélio, Deus recebeu as suas orações, Deus recebeu as suas esmolas, Deus viu o seu desejo de conhecer ele, de estar perto dele. Deus viu isso aí, Cornélio. Faz o seguinte, mande alguém lá na casa de Simão, o curtidor, chamar Pedro. Tem um homem que está lá na casa dele, chamado Pedro. Manda chamar ele lá e manda ele vir aqui te contar uma história. Você vai entender melhor o que você está procurando. E aí então, Cornélio rapidamente manda lá 2 homens ir buscar Pedro. E quando Pedro está lá, religioso, o Espírito Santo fala com ele, fala assim: Pedro, vão vir 2 homens aí, vá com eles. E aí então de repente chega esses homens procurando a Pedro, e Pedro já prontamente vai junto. Pedro chega lá na casa de Cornélio e dá um jeito de dizer que Cornélio não merecia o Deus dele. Porque ele diz assim: ó, Cornélio, você sabe que é o seguinte, não é lícito, não é bom que eu como judeu, eu como um crente, eu como o cara certo, escolhido de Deus, eu que tenho a verdade, eu que sou o povo da palavra, eu que sou o cara, não é certo eu me relacionar com você, que tem outra religião, que acredita em outras coisas, que faz outros negócios. Não é certo. Mas Deus falou comigo, então eu vim aqui. Olha como que Pedro é. Pedro fez a questão de deixar claro que Cornélio era um cara errado, porque tinha outra religião. Mas como Deus falou com Pedro, ele foi lá. E aí Cornélio falou: mano, é o seguinte, eu estava aqui fazendo as minhas oferendinhas de todo o coração, estava aqui fazendo minhas esmolas de todo o coração. Um anjo apareceu para mim e falou: mano, Deus ouviu aí a sua esmola. Deus recebeu aí, viu o desejo do seu coração de encontrar ele. Manda chamar Pedro. E aí ele mandou te chamar, que você disse que tinha um bagulho para falar para mim. E aí Pedro então começa a pregar sobre Cristo. A história de Jesus, ele começa a pregar. E conta toda a história, Jesus morreu, ressuscitou e tal, e de repente, quando ele está terminando de contar a história de Cristo, quando ele está terminando de pregar o evangelho, quando ele está terminando de trazer a boas novas para um irmão que não tinha a sua religião,
A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio com um propósito. Jesus fala para os seus discípulos que o seguiam, ficar em Jerusalém, até que do alto vos recebesse poder, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo veio com um propósito de capacitar o povo de Deus a ser testemunha dele. E agora olha que loucura. Deus manda Pedro na casa de um pagão, provavelmente. Cornélio, ele era centurião da corte italiana e não era judeu, não professava a mesma fé. E fazia oferendas, dava ofertas. Provavelmente ele era um pagão, que era a religião predominante em Roma, antes de Constantino se converter. E aí, uma suposta conversão, uma outra hora a gente fala disso, né? Uma pseudo-conversão. E aí, Pedro vai lá e prega para esse pagão. E sabe o que aconteceu? Eles receberam o direito de ser testemunha do mesmo Deus de Pedro. Olha que loucura! A Bíblia conta que Felipe estava lá no movimento pregando e pai, de repente Felipe é transladado e levado para uma carruagem, onde havia ali um eunuco, chefe do tesouro da Etiópia, um etíope eunuco, lendo a Bíblia, procurando lá na Torá, lendo o profeta Isaías, procurando Deus, mas ele não tinha o mesmo Deus de Felipe. E aí então, Felipe é transladado e Deus fala para Felipe, vai lá, corre para ele, atrás daquele cara lá, vai falar com ele. E Felipe vai correndo atrás da carruagem. E aí ele pergunta, sabe o que está lendo? Ele falou, não sei, mano, não entendo esse negócio aqui, não sei o que me explica. Isso aqui não é meu Deus, isso aqui não é minha religião não, só estou meio curioso. E aí Felipe então começa a explicar para ele. E ele fala assim, tá, o que me impede de ser batizado então e receber esse negócio aí? Nada, eles pararam, ele foi batizado. E a Bíblia diz que aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. E agora então vem um eunuco, vem um cara todo complicado, um cara de uma outra etnia, um cara de uma outra religião, e agora tem direito de ser revestido de Cristo. Cristo não é o caminho para Deus. Jesus Cristo não é um caminho para Deus. Porque só existe um Deus. E não precisa de caminho para Deus, porque as religiões falam de Deus. Quem gosta dele, quem não gosta está falando dele. Um ateu precisa crer em Deus para poder negá-lo. Eu acho engraçado quando a pessoa fala, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Cara, é o seguinte, você acredita no Chombrissme, que é um bicho que tem cabeça de crocodilo e nariz de azeitona e 3 orelhas de unicórnio? Você acredita nisso? Ninguém acredita, por quê? Porque não existe. Então a gente não perde tempo falando com coisa que não existe. Eu só posso negar o que existe. Eu só posso negar a força de algo que força. Mas vamos lá, então todo mundo não tem problema com Deus. Nenhuma religião tem problema com Deus. Deus não precisa de religião para ser conhecido, para você chegar até Ele. Basta você chegar perto da morte, que rapidamente você diz, ai meu Deus. Ou você assistiu o pôr do sol, ou você tem um livramento. Deus, a Bíblia diz que Ele é revelado na criação. É impossível a gente analisar o corpo humano, a complexidade que é, e achar que veio do nada. Então ninguém precisa de caminho para chegar até Deus. Nenhuma religião precisa de Jesus Cristo para levar ele até Deus. Cristo, Ele é o caminho para o Pai. A Bíblia diz assim, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo veio nos mostrar Deus como Pai, porque nós temos aí um Deus poderoso que mata, que manda para o inferno, que a religião nos mostra. A religião nos mostra um Deus que castiga, um Deus que condena, um Deus que segrega, um Deus que divide, um Deus que pede. Um Deus que pede adoração, não merece ser adorado. Um Deus que pune, um Deus que tem uma câmara de tortura chamada inferno, não merece o meu respeito.
Eu não acredito num Deus que faz pessoas para servi-los. Um Deus que criou seres humanos para servir a Ele é um Deus com crise de poder, é um Deus psicótico, é um Deus doente, que precisa de ser humano, criar uma raça inferior para servi-lo. Fala para mim, você que tem filho, você fez os seus filhos para te servir? É isso? Amor, tá tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os filhos para servir a gente? Para trabalhar e nos sustentar, para nos criar, para lavar roupa, para cortar grama, para lavar o carro. É para isso que a gente faz filho? Não. Pelo contrário, nós servimos os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos cheguem aonde a gente não chegou. Nós queremos que os nossos filhos tenham aquilo que a gente não teve. E quando o nosso filho se dá bem, aí somos glorificados. Enchemos os peitos para falar, meu filho é um doutor. Meu filho olha o carro do meu filho, olha o meu filho ali, olha a minha filha, e quando eles se dão bem, aí nós somos glorificados, aí nós nos demos bem, nós servimos o nosso filho. E da onde veio isso? De Deus, porque Deus nos serve o tempo todo, Deus nos serve o tempo todo. Jesus não veio aqui trazer um caminho para Deus, porque Deus está o tempo todo aí, a gente conhece e vê a hora que quer e quando quiser. Só não vê quem não quer. Jesus veio mostrar o caminho para o Pai. Um Pai que ama. Um Pai amoroso. Alessandro, mas o meu pai não foi assim, eu tive um pai ausente. Ei, escute. É porque talvez ele não era seu pai. Sabe por quê? Porque talvez ele não teve pai. E ele não sabe o que é ser pai. Como você vai cobrar de alguém aquilo que ele não teve? Como você vai cobrar do seu pai que ele seja um pai se ele não teve pai? Não tem como. Só quem já teve pai, quem já teve uma família estruturada, pode ser cobrado. Mas a grande maioria das pessoas que tem problema, que tiveram problema com os pais, que não teve pai. Não teve pai por quê? Porque o pai não teve pai. Se o pai não teve pai, ele não sabe o que é ser pai. Ele acha que ser pai é o quê? É suprir as carências. É suprir as necessidades. Não é estar presente. Não é estar... Por quê? Porque ele não teve pai. Se ele não teve pai, ele não sabe o que é ser pai. Ele não sabe o que é ter a falta de um pai. Porque ele nunca teve pai. Então, no esforço dele, ele tentou ser o melhor pai possível. Mas você não pode cobrar dele aquilo que ele nunca teve. Só que é o seguinte... Ninguém tem pai. Todo pai adota. Todo mundo é adotado. Nenhum pai tem certeza que é pai. A mãe, ela tem certeza que é mãe. Mas o pai não. Por quê? Porque o pai fala, não, eu vi sair, mas você não viu entrar, mano. Você estava trabalhando, passou o padeiro lá, e aí? Todo pai adota. E adota por quê? Adota por uma relação, por um relacionamento, por uma consciência de relação, pelo relacionamento que ele tem com a esposa, com a namorada, com a mulher, pelo relacionamento que ele tem. Então ele tem um relacionamento e ele diz, não é meu, eu adoto. Eu decidi adotar. Ele adota por amor. Nenhum pai tem certeza que é pai. A única certeza que o pai tem é a certeza do amor que ele tem pela mãe. O amor, que é a confiança. Porque o amor não suspeita mal. A Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Então ele ama, ele não vai suspeitar que aquele filho não é dele. Ele adota porque ele confia, é por causa de um relacionamento de confiança que ele adota. Então todo mundo é adotado. Se você ficava falando assim, ai meu Deus, eu fui adotado quando criança, escute, todo mundo foi adotado. Porque todo pai ele adota. A mãe ela tem certeza que é mãe, mas o pai não. Por isso que Deus é pai e Deus não é mãe. Eu tinha uma dificuldade de entender porque Deus era pai, porque eu também não tive um bom relacionamento com meu pai quando criança. Por quê? Porque meu pai trabalhava muito para tentar me dar tudo que ele nunca teve. Por quê? Porque ele não teve pai. E faltou muita coisa na vida dele. Ele passou por muita necessidade. Então ele achava que ser pai era trabalhar como ele trabalhou, de segunda a segunda, fazendo hora extra, para me dar tudo que eu precisava na medida do possível, nas condições dele. Por quê? Porque ele achava que isso era ser pai.
Porque ele não teve pai. E ele teve muita dificuldade. E ele achava que ser pai era não deixar os filhos terem dificuldade. Como eu vou cobrar a presença dele se ele não sabe que um pai é presente, porque ele nunca teve? E eu entendi isso através da Bíblia. E hoje meu pai é meu herói. Porque mesmo sem ter nunca tido um pai, ele foi o melhor pai do mundo, porque ele conseguiu me fazer homem. Ele conseguiu me formar um outro pai. Um pai de família, um empresário, um pastor, um amigo, um professor, um homem. Deus é pai porque Deus adota todo mundo. Deus adotou a Cristo. Quando? Quando Jesus foi batizado. A Bíblia fala que o céu abriu. E Deus falou assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus declarou que Jesus era filho dele. Deus adotou ali ele naquela hora, dizendo: tá aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus disse para todo mundo: ó, esse é meu filho, eu adoto ele também. Assim como eu e você fomos adotados por ele. Então Cristo não é o caminho para Deus, Cristo é o caminho para o Pai. Deus como Pai. Então as religiões buscam a Deus e até conhecem Deus, só que eles precisam conhecer Deus como Pai. E nós conhecemos Deus como Pai. Então eu não preciso falar que o meu Deus é melhor que o Deus de determinada religião, que o meu Deus é mais forte que o Deus de determinada religião. Não, o meu Deus é o mesmo Deus da determinada religião. Só que tem um porém: o Deus daquela religião é o mesmo Deus que o meu, só que tem um agravante muito bom a nosso favor, ao meu favor. Por quê? Porque esse Deus, que é o Deus dele, que é o meu Deus, ele também é o Pai dele, o meu Pai. E eu já consegui encontrar isso. Eu já consegui entender isso, que esse Deus é o meu Pai. E quem me mostrou isso foi Cristo, que veio aqui nos mostrar um Deus como Pai. Um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que não acusa, um Deus que não condena. A Bíblia diz que Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Ele veio mostrar um Pai amoroso que morre, um Pai que abre mão, um Pai que perdoa, um Pai que não quer nada em troca para poder fazer algo para você. A cultura pagã, ela tem uma característica que, infelizmente, a grande maioria das igrejas traz até hoje. A grande maioria das religiões traz até hoje, que é o quê? Eu precisar pagar algo para uma certa divindade, uma certa deidade, uma certa entidade. Eu tenho que pagar algo para ela fazer algo por mim. Um Deus que eu preciso pagar, que eu preciso fazer alguma coisa para ele me abençoar, não é bom. É corrupto. Não é poderoso, porque ele precisa que eu pague ele. Por isso que eu sou um pagão, porque eu sempre estou pagando alguma coisa, sempre estou pagando uma oferenda, sempre estou pagando um voto, sempre estou pagando uma promessa, sempre estou pagando o dízimo, sempre estou pagando um jejum, eu sempre estou pagando alguma coisa para que esse Deus faça alguma coisa para mim. Um Deus que pede o meu dinheiro, um Deus que pede a minha oração, um Deus que pede a minha oferenda, não merece receber. Que Deus é esse? Que precisa que eu dê alguma coisa para ele fazer algo em troca por mim? Cristo veio mostrar um Pai que não pediu nada, pelo contrário, ele deu tudo. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. A Bíblia diz que em Cristo, todas as promessas nós temos o sim e o amém. Cristo veio nos mostrar o caminho para o Pai, um Pai amoroso que te ama. Deus não é diabo. Deus não tem prazer em ver o nosso mal. Deus não tem prazer em ver as nossas dificuldades. Deus não tem prazer em ver os nossos erros. Deus não tem prazer em ver as nossas misérias. Porque Ele é um Pai que nos ama. Então quem foi o Deus que levou Pedro? O Deus de Pedro e o Deus de Cornélio era o mesmo Deus. Só que o Deus da religião de Pedro nunca iria pregar para Cornélio. Porque o Deus da religião de Pedro era um Deus que tem acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
para todo aquele que nele que não pereça. Ele amou o mundo. Não diz que ele amou certos tipos de pessoas. Não diz que ele amou uma classe seleta. Não, ele amou o mundo. Ele amou todos. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. É impossível um Deus que tem prazer em mandar alguém para o inferno. Esse cara não é amor. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Não foi feito para o homem. Mas se ele quiser ir para lá, ele pode ir, porque Deus não tem marionete, não tem fantoche. Deus, ele ama ao ponto de deixar você escolher fazer o que você quiser. Ele não te obriga a receber esse amor, não. Eu quero ler um texto aqui, que é muito conhecido, mas eu acho que a gente lê e não entende. Jesus, ele estava para sair fora, e aí ele falou assim para os discípulos: mano, é o seguinte, eu vou sair fora e tal. E aí, o que aconteceu? Os discípulos falaram assim: mas Jesus, como assim, mano? Você vai sair fora e a gente vai ficar aqui fazendo o quê, mano? Como vai fazer esse bagulho? Fala o seguinte, Jesus, ensina a gente a orar aí, mano. Ensina aquela oração poderosa mesmo, aquela de pá que você fez, vai ressuscitar Lázaro e tal. Ensina a gente. E Jesus falou assim: ó, meu, é o seguinte, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cara, é o seguinte, eu fiquei pensando assim, mano, tem que ter mistério nessa oração, porque essa oração aqui, quem ensinou foi Jesus, mano. Tem que ter um mistério nesse negócio aqui, porque não é possível, mano. Ele ensina uma oraçãozinha básica pra gente orar quando vai jogar futebol, dar a mão a todo mundo. Para nosso Deus, não, mano, tem que ter um mistério nesse negócio aqui. E aí eu comecei a analisar e fiquei, não, eu preciso entender esse negócio. E olha que loucura. Quando vocês orarem, é muito louco. Orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Opa. Pera lá. Eu vi um erro aqui. Jesus errou, mano. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Como que Deus vai santificar o nome dele? Se Deus já é santo. A Bíblia não diz que Deus já é santo. Deus é santo. Como que ele vai santificar o nome dele? E aí a própria Bíblia mostra como que Deus santifica o nome dele. Ezequiel 36, 22 e 30. Diz assim: por isso digo à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó Israel, que farei essas coisas, mas porque vocês profanaram entre as nações o meu nome, mostrarei que eu sou Deus, santificarei o meu nome. Olha que loucura. Jesus fala assim: quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Escute, Jesus está dando uma chave para nós aqui, ó. Jesus está dando uma chave. Quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Olha que loucura. Não é por vocês, ó nação de Israel, não é por sua causa que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que profanaste entre as nações por onde eu foram. Santificarei o meu nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor. Quando eu santificar o meu nome, olha a chave que existe aqui. Existe uma chave aqui nesse mistério. Eu fiquei pensando assim, não é possível, meu, que Jesus vai ensinar uma oração para nós que é uma oração básica. Não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo, o seu nome. A Bíblia nos revela como ele santifica o nome dele. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, soberano, quando eu santificar o meu nome por meio
de vocês, diante dos olhos dele. Olha que loucura que está falando aqui. Como que Deus santifica o nome dele? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por isso digo, nação de Israel, assim diz o Senhor soberano, não é por causa de vocês. Então é o seguinte, não é pelas suas obras, não é pelas suas ofertas, não é pelo seu paganismo, não é pelo que você me paga, não é pelo que você me dá, não é pelo que você faz que eu vou fazer isso, ó Israel. Não é pela sua santidade, não é pela sua piedade, não é pela sua devoção, não é pela sua santidade, não é por isso. Não é por você que eu vou fazer isso, mas por causa do meu nome que vocês profanaram entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio dela. Só que as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu santificar o meu nome por meio de vocês. Ele está dizendo assim, eu vou santificar o meu nome por meio de vocês, pois eu os tirarei de dentre as nações, eu os ajuntarei no meio de toda a terra, os que trarei de volta para a sua própria terra, eu aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, ficarão purificados, ficarão limpos de toda impureza e de todos os ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda impureza, convocarei o cereal e farei multiplicar-se e farei que não terás mais fome, aumentarei a produção das árvores e das safras dos campos, de modo que vocês não sofram mais vergonha entre as nações. Como Deus santifica o nome dele, abençoando a minha e a sua vida. Como ele santifica o nome dele, sendo pai para mim e para você. Ele diz nesse texto aqui, não é por você, não é pelo que você faz, não é pelo que você fez, é por quem eu sou seu pai, eu te amo e eu vou te purificar, ele está dizendo que é ele, eu vou tirar um coração de pedra, eu vou tirar o coração duro que você tem e eu, Deus, vou pôr um coração de carne, eu vou colocar um espírito dentro de você, eu vou tirar você desse cativeiro que você não consegue sair, eu vou tirar você desse cativeiro que você não consegue escapar, eu vou limpar você pela palavra, eu vou purificar você, eu vou santificar você, eu vou abençoar você, e as nações saberão que eu sou Deus, quando eu santificar o meu nome na sua vida. Como Deus santifica o nome dele, abençoando eu e você. Deus te ama, Deus nos ama, ele é amor e o prazer dele está em nos abençoar. Quando vocês orarem, olha assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando eu peço para Deus santificar o nome dele, eu estou pedindo para ele cumprir em mim a promessa que veio através de Cristo, que é a sua graça. O Pai Nosso reivindica a graça sobre as nossas vidas. A graça é aquilo que eu recebo sem esforço, isso é graça. Quando eu oro o Pai Nosso, eu reivindico a graça para a minha vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como ele santifica o nome dele? Aí o texto diz: não é por amor de vocês, ó Israel, mas é por mim, é porque eu amo você. Eu vou santificar o meu nome na sua vida e todos verão que eu sou Deus. Quando eu te tirar do que você não consegue sair, quando eu abençoar as suas finanças, quando eu abençoar as suas relações, quando eu abençoar a sua casa, eu serei glorificado, porque eu sou o seu pastor e nada te faltará.
Quando Deus santifica o nome dele, é quando ele nos abençoa. E ele não está dizendo aqui que ele nos abençoa porque eu mereço. Não, ele deixou claro, não é por você. Não é pelo que vocês fazem. Não. É porque eu amo. Eu sou amor. E eu vou abençoar você. E vocês profanaram. Está dizendo o texto aqui, ó. Olha que loucura que o texto diz. Por isso a nação de Israel, que é o povo de Deus, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês que eu vou fazer isso, mas é por causa do meu nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Então ele está dizendo assim, ó, escute, vocês só fizeram coisa certa, vocês só fizeram coisa bonita, vocês são crentes, vocês são bonitinhos, e agora eu vou abençoar vocês. Não. Está dizendo o seguinte, vocês só fizeram merda, só fizeram coisa errada, pisaram na bola, todo mundo está falando mal de mim por causa de vocês. Ah, aquilo ali é povo de Deus, aquilo é crente, crente desse jeito, crente que faz tal coisa, é isso, e não é filho de Deus. Vocês profanaram meu nome, só que eu não estou nem aí, porque eu amo vocês de qualquer jeito. Então é o seguinte, eu vou tirar você dessa enrascada que você entrou, eu vou tirar você desse BO que você arrumou, eu vou abençoar você, não porque você merece, eu vou abençoar porque eu te amo. E aí eles vão ter que olhar na sua vida que eu sou Deus, que eu sou seu pai. Não seja um pagão. Deus não precisa de nada seu, porque Ele te ama e te abençoa de qualquer jeito. O texto está claro. Vocês profanaram o meu nome entre as nações, mas as nações vão saber que você tem um pai. Quando eu santificar o meu nome na vida de vocês, quando eu tirar vocês do meio deles e trazer para perto de mim, quando eu purificar você pela minha palavra, quando eu abastecer o seu celeiro, quando eu mudar a sua história, eles saberão que eu sou seu pai. Jesus Cristo é o caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pare de querer mostrar que o seu Deus é melhor do que o outro, porque não existe outro Deus, só existe um. E agora começa a mostrar que esse Deus que existe, que é do seu irmão, você conhece ele como Pai também. E apresente agora a ele o Pai que mudou a sua história. Não mudou ainda, Alessandro? Porque você está vendo ele como Deus. Você está querendo pagar para ele fazer alguma coisa. Que pai que cobra do filho para dar comida quando criança? Que pai que mata, que manda o filho embora quando erra, quando o filho ainda é criança? Deus é nosso Pai. E o que Ele mais quer é nos abençoar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando a gente fala isso, a gente está reivindicando a graça sobre a nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Como Deus santifica o nome dele? Ezequiel 36, 22 até o 30. Ezequiel 36, 22 até o 30 explica como Deus santifica o nome dele. E ele santifica o nome dele, abençoando a minha e a tua vida. Deus abençoe você. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram, no canal do YouTube. Aguarde, que está vindo aí para o ano que vem algo extraordinário. Deus abençoe a todos.